Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estar estudando a lição número 5, Jesus e a salvação. Lição número 5, Jesus e a salvação. A paz de Cristo. Qual foi a última vez em que você sentiu paz? Vivemos tempos de intranquilidade. Todos queremos ter paz, mas poucos realmente conseguem alcançá-la. A angústia está por toda parte. Como resultado, nunca a sociedade foi tão dependente de medicamentos para manter a calma. Nunca tantas pessoas atentaram contra a própria vida. É impossível tornar o mundo um lugar perfeito agora, mas é possível alcançar a paz em Jesus. Ele viveu, sofreu e morreu para garanti-la a nós. A paz não é a ausência de conflito, nem uma doce ilusão. Cristo disse, deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Neste estudo vamos aprender mais sobre a salvação que Cristo oferece e nos concede a paz. A ovelha perdida. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 3 até o verso 7. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versos 3 ao 7. E o texto diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem de entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem. A ovelha perdida. A paz de uma ovelha está no cuidado de seu pastor. Jesus contou a história de um pastor de ovelhas que amava seu rebanho. Ele sentiu falta de uma de suas 100 ovelhas, que conhecia individualmente. Uma delas estava faltando e corria perigo. Então ele prontamente deixou as 99 ovelhas a salvo e partiu em busca da que estava perdida. Não estava em busca de um número, mas de um animalzinho frágil que dependia dele completamente. O pastor caminhou muito até que ouviu balidos ao longe. Finalmente achou sua ovelha ferida, mas ainda com vida. Ele se alegrou muito. Da mesma forma, o divino pastor está em busca de cada filho e filha perdidos. Um pedido de socorro sempre chega aos ouvidos do Pai. Confie nisso. Sozinhos, sem Ele, estamos perdidos. Mas com Ele estamos seguros. Tem você andado longe dos caminhos de Deus e está ferido pelos espinhos do mundo? O bom pastor, Jesus, deixou o céu para salvar você. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual é a consequência final do pecado? Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Romanos, capítulo 5 e verso 12. E o texto diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Qual é a consequência final do pecado? A doença, a solidão ou a morte? Vamos ver qual é a resposta correta. Qual é a consequência final do pecado? A morte.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Segunda pergunta: o ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2 e versículo 22. Jeremias capítulo 2, Jeremias está lá no Antigo Testamento, tá? Jeremias capítulo 2 e versículo 22, né? Jeremias 2 e 22. E o texto diz assim: por isso, ainda que te laves com salitre, e amontoes sabão à tua iniquidade, e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias 2 e 22. Então, o ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Nós temos 3 alternativas. Sim, tendo bom comportamento. Sim, fazendo pagamento, fazendo, pagando promessas. Não. Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é não. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? Não. Nós somos dependentes de Deus. Como Deus resolveu o problema do pecado? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versos 17 a 19. Romanos está lá no Novo Testamento, tá? Depois de Atos. Romanos capítulo 5, versos 17 a 19. Romanos 5, versos 17 a 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Como Deus resolveu o problema do pecado? Nós temos 3 alternativas. Enviou seu filho? Mudou a lei? Ignorou o mal? Resposta correta: enviou o seu filho. Então, como Deus resolveu o problema do pecado? Enviando o seu filho. Nossos primeiros pais desobedeceram, e os seus descendentes, que somos nós, ficou sentenciado à morte eterna. A lei de Deus nos condenava à morte eterna. Para que a lei de Deus não fosse abolida, Jesus Cristo veio, se transformou, como um de nós, viveu como um de nós, e deu a sua vida. Para que a lei de Deus não fosse abolida, Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Então, como Deus resolveu o problema do pecado, enviou o seu Filho para pagar o preço da condenação. Pergunta número 4. Como somos justificados e salvos? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e versículo 8. Nós temos 3 alternativas aí. Como somos justificados e salvos? Pelas obras, pelas boas obras? Será que se nós fizermos boas obras seremos salvos? Pelas penitências? Será que se fizermos penitências seremos salvos? Pela graça mediante a fé. Qual seria a resposta correta? A resposta correta é pela graça mediante a fé. Como somos justificados e salvos? Pela graça mediante a fé. Então nós somos salvos
porque Jesus Cristo nos deu esta oportunidade. Estávamos sentenciados à morte eterna. A morte eterna. E só existia uma saída. E a saída era um substituto para nós. Era alguém morrer em nosso lugar. Vamos dar um exemplo claro aqui. Existem alguns estados americanos, né, ou alguns países aí que têm pena de morte. O indivíduo foi condenado, né, à pena de morte. Vai morrer. Suponhamos que ele vai morrer ali na cadeira elétrica, né, sentenciado à morte em uma cadeira elétrica. Um exemplo, ok? Esse indivíduo, suponhamos que ele tenha, né, 5 trilhões de dólares na conta. Ele agora começa a ajudar os pobres, começa a ajudar aquelas pessoas que estão passando fome. Esse ato de bondade desse indivíduo vai tirá-lo da cadeira elétrica? Vai tirar a sentença dele? É certo que não. Ele está sentenciado. Ele não pode fazer nada. Mesmo ele ajudando os pobres, fazendo boas obras, fazendo tudo, né, de bom, a lei daquele país o condenou. Ele está sentenciado à morte. Ele só pode ser salvo se houver um substituto. Se o seu advogado ou uma outra pessoa decidir morrer no lugar dele, né, se o país permitir. Se alguém morrer no lugar dele. Se não houver um substituto, ele não pode ser salvo. Então as obras que ele fizerem, a partir do momento que ele está sentenciado à morte eterna, não vão livrar ele da cadeira elétrica. Esse exemplo é um exemplo claro do que aconteceu com a humanidade. Nós estávamos sentenciados à morte eterna. E nada do que fizéssemos de bom, ou nada do que fizermos de bom, vai tirar a sentença de nós. Ainda estamos, né? Estamos sentenciados à morte eterna. Mas graças a Deus, Deus enviou o seu único filho, Jesus, o substituto, para morrer em nosso lugar. Jesus deu a vida por nós. Aí quando nós aceitamos, né, pela fé, a graça, aceitamos a Jesus, isso significa que estamos aceitando o substituto. Nós não precisamos morrer, porque Jesus morreu em nosso lugar, esta morte. Após aceitarmos a Jesus, será que nós podemos continuar transgredindo a lei? Vamos ao exemplo, né, da pessoa que estava sentenciada à morte lá no seu país. Será que depois que ela teve a liberdade, alguém morreu no lugar dela, ela continuaria transgredindo a lei daquele país? Claro que não. Hoje é a mesma coisa. Depois que você é salvo pela graça, você não pode continuar transgredindo a lei. Né? Por quê? Por causa da condenação da lei, é que você estava sentenciado, que você ia morrer. Aí veio o substituto, Jesus, e deu a vida por você. Entendeu? Ele deu a vida por você. Tá? A lei te condenava, Jesus morreu no seu lugar, e agora você está livre. Livre para estar com Jesus. Livre para não transgredir mais a lei. Entendeu? Muito bem. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? Arrependimento e conversão, evidenciados em confissão e reparação. Isso significa que quando você aceita Jesus como seu Salvador, você coloca Jesus em sua vida. Você coloca o Espírito Santo de Deus em sua vida. E o Espírito Santo ele vai operar em você uma transformação. Não é você quem se transforma sozinho. Não é você quem abandona os seus erros sozinho. O Espírito Santo ele vai te dar força agora, a partir de agora, para você seguir agora aquilo que Jesus quer. Seguir o caminho que Jesus, né, quer que você siga. Ok? Muito bem. Vamos para a sexta pergunta. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado?
Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versos 32 até o 34 e depois o verso 51. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? O texto diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Pergunta, resposta, tá? A verdade em Jesus devolve ao ser humano a liberdade perdida. Então, como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? A verdade em Jesus devolve ao ser humano a liberdade perdida. Pergunta número 7. O que assegurou nossa salvação? O que assegurou nossa salvação? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 até o 22. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 até o 22. E o texto diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que assegurou a nossa salvação? Resposta: a ressurreição de Cristo assegurou vida eterna aos que nele creem. Muito bem. Pergunta número 8. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. E o texto diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? Reconciliado com Deus, o ser humano se torna uma nova criatura. Nona pergunta. Qual é o resultado do perdão divino? Abra sua Bíblia em Romanos 5 e versículo 1. Romanos 5 e versículo 1. E o texto diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o resultado do perdão divino? A paz oferecida por Deus. Esse é o resultado do perdão divino. Compromisso de fé. Após o estudo de hoje, desejo convidar Jesus para ser meu Salvador pessoal. Que esse seja o seu compromisso. Aceitar a Jesus como seu Salvador. Esse mundo, ele será queimado. Esse mundo será destruído. E para que você não fosse destruído junto com o mundo, Jesus deu a vida por você. Ele foi pendurado numa cruz e torturado até a morte, para que você tivesse o direito de vida eterna. E agora é o momento de você aceitar Jesus como seu único Salvador. O que ele tem preparado para você é algo extraordinário. O apóstolo diz que o que Jesus tem preparado para cada um de nós? Os nossos olhos nunca viram nada igual, nem os nossos corações nunca desejou nada assim. Um novo céu e uma nova terra que habita a justiça, onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais depressão, estresse, lamento, preocupações. Tudo isso acabou. Essa é a proposta de Deus. Restaurar essa terra. E Jesus quer que você, viva nessa nova terra, nesse novo céu e nessa nova terra. Ok? Faça um compromisso com Jesus.
Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Todo mundo que você conhece, que quer, né, que você acredita que essa pessoa, né, precisa conhecer essa verdade, ou mesmo aquelas pessoas que você não acredita, né, mande o vídeo para os amigos, para os inimigos, para que elas conheçam as verdades da palavra de Deus. Se você não assistiu às lições anteriores, tá? Volte. Nesta mesma página você vai encontrar todas as lições, ok? Volte às lições anteriores e faça. Nós estamos aqui numa série de estudos bíblicos sobre a palavra de Deus. Mande esse vídeo, envie esse vídeo para todos os seus amigos, todo mundo que você conhece, para que eles conheçam a Jesus e aceite a Jesus como seu único Salvador. Vamos orar. Soberano Deus e Pai eterno, acabamos de estudar aqui mais uma lição, mais um estudo sobre a salvação. E nós queremos neste momento, Senhor, aceitar o Senhor Jesus como nosso único Salvador. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor, a nossa vida ao Senhor. Eu quero te pedir uma bênção especial para esta pessoa que está estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nesta hora possa tomar posse da vida dela. Que o Teu Espírito Santo possa tomar posse da vida dela e da família dela. Abençoa ricamente essa pessoa que está estudando a Tua Palavra agora, Senhor. Faça com que este Teu filho, Tua filha, não perca a visão da eternidade. Que hoje, agora, ela decida aceitar a Jesus como seu único Salvador. Eu oro ao Senhor agradecido, não porque exista algum tipo de mérito em mim, mas eu oro em nome de Jesus. Se você ainda não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, faça uma visita. Nós temos cultos todas as quartas-feiras, às 19h15, todos os domingos, às 19h15, e todos os sábados de manhã, às 8h45. Estamos aguardando a sua visita. Chegando na igreja, procure lá o ancião da igreja, o pastor, converse com eles, fala com eles que você está estudando a Bíblia, que você quer conhecer um pouco mais destas verdades. Está abençoado, está abençoada em nome de Jesus.